Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, e mais esta oportunidade com você, e nesse mês falando sobre o tema do mês, Natal. Falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário e tão pertinente para o nosso tempo. E nesta oportunidade de hoje eu quero falar da marginalidade do Natal. Mas antes de tudo, sempre convido você a se inscrever em nosso canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, para nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a ministração da palavra e dos assuntos importantes que abordamos aqui. E se você já é o nosso inscrito no canal, você possa compartilhar com mais gente ainda e nos agregar mais inscritos para o nosso canal. Então, venha comigo e eu quero compartilhar com você sobre a marginalidade do Natal. A revelação, e quando eu estou falando de revelação, estou falando da revelação do eterno Deus, ela é sempre marginal e subversiva. Quero dizer com isso que a maioria das vezes, quando acontece o processo de revelação de Deus, nunca acontece de modo muito convencional, muito institucional, muito quadrático, muito religioso, menos ainda religioso. Por essa razão, o caráter da revelação de Deus quase sempre é um caráter marginal e subversivo. E na revelação de Deus, maior de todas elas é a revelação da encarnação do Verbo, do Cristo encarnado, do Deus que se humaniza, ou seja, do Emanuel. Então, o Natal, teologicamente falando, trata-se da encarnação do Verbo. E não seria diferente essa marginalidade, subversividade da revelação. Trata-se da revelação de todas as revelações. A revelação chave de todas as demais que Deus possa ter feito nas relações com o homem, no seu processo de se conhecer e se deixar conhecer pela criação e pela humanidade. Por isso, no capítulo 2 e verso 2 de Mateus, que eu quero ler só esse verso, mas é nesse capítulo que eu quero falar um pouco dessa marginalidade, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. O verso 2 do capítulo 2 de Mateus diz-nos assim: E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu quero caminhar com você falando dessa marginalidade. E esse capítulo 2 de Mateus vai mostrar esse lado bem subversivo, bem não tão convencional, religioso, institucional, da revelação de Deus. Porque eu gostaria muito que você pensasse em Natal como a revelação de Deus, mas uma revelação não religiosa, não convencional. Primeira coisa que esse capítulo 2 vai mostrar para nós é que enquanto os magos eles discernem a estrela, que ela estava anunciando o nascimento de Jesus e seguem a estrela, todos aqueles teólogos de Jerusalém só sabiam como conhecimento que um dia o Messias viria, mas não conseguem compreender essa revelação. Quem são esses teólogos? São os doutores da lei, são os escribas, são os fariseus, e é impressionante que os magos eles vêm do Oriente, discernem a estrela. Sabe o que a estrela está indicando? Eles são conduzidos pela estrela, eles vêm em busca do Messias sendo guiados pela estrela. Porém, aqueles que eram os doutores da lei, os fariseus, os escribas, que teologicamente sabiam, mas não sabiam, não conseguem entender. Examinavam as escrituras, mas não conseguiam alcançar e discernir o cumprimento das profecias messiânicas. Por isso eu quero chamar a sua atenção, porque é isso que acontece com a maioria de nós hoje, que comemoramos o Natal. É como que teologicamente sabemos do que se trata, no caso dos cristãos, os não cristãos talvez nem isso saibam, mas não conseguimos de verdade discernir o significado. Discernir que Natal é a encarnação do Verbo, que é Cristo. Que Natal é o Emanuel, o Deus conosco. Que Natal é o Deus que não só quer estar conosco, mas em nós, por nós e através de nós. Segunda coisa que esse capítulo 2 de Mateus vai nos mostrar é que enquanto os escribas tinham as escrituras, mas não tinham a revelação, os magos não tinham as escrituras, mas tinham a revelação. Que coisa extraordinária! Temo que esta seja talvez a realidade de muitos de nós, que carrega a escritura na mão, isso no caso dos cristãos, mas não carrega a palavra no coração,
a maioria que está de posse da Bíblia, mas sem entendê-la, outros que citam até de modo extraordinário as Escrituras Sagradas, mas não discernem-a, outros que ainda a examinam sem compreendê-la. Está aí essa subversividade da revelação, que acontece de um modo muito simples, direto, radical, objetivo e na vida de tanta gente. Muitas vezes gente indouta, gente letrada, gente sem nenhuma teologia, gente que encontrou o Verbo, que se fez carne, que encontrou Cristo. Gente que se tornou flexível à ação de Deus, à ação extraordinária da revelação, que chegou ao conhecimento do Deus triuno, assim como, por exemplo, o Cornélio, lá em Atos capítulo 10, que vai nos narrar alguém que na sua simplicidade encontrou o Verbo. Terceira coisa que Mateus 2 vai nos ensinar é que enquanto os de Jerusalém sabiam o endereço, porque eles sabiam pela profecia que era em Belém, que nasceria, está lá a profecia de Miqueias, mas eles não saíram do lugar. Enquanto os que perguntavam, que eram os magos, porque ainda a princípio não sabia o lugar, estavam no caminho seguindo. Olha que coisa extraordinária. Quase sempre quem sabe o caminho como conhecimento, como informação, inclusive teológica, não se importa em experimentar essa revelação, esse caminho, no caminho, na experiência e na vida. Entretanto, existem aqueles que não sabem por antecipação o caminho, ou do caminho, como queira, mas estão caminhando, estão no caminho, estão indo na experiência do encontro com Deus, na vida, no dia a dia, porque na verdade Jesus é o caminho. E estão encontrando o Pai, estão encontrando Jesus, porque estão no caminho com Jesus. Ou seja, não há como nós entendermos que se vai achar o caminho se não estiver no caminho. Não vai se achar o endereço se não estiver nessa estrada com ele. Ou seja, ele é o caminho. Os magos o acharam mesmo sem saber o endereço. Interessante? Mas aqueles que estavam ali em Belém e até em Jerusalém, que sabiam do endereço profeticamente dito, profetizado, falado, mas não saíram do lugar. Por isso, a palavra para você é que você não espere o Natal como um endereço, que você não espere, sei lá, um lugar sagrado, maravilhoso, como um endereço, que é o caminho, o GPS que te leva lá. Não. Busque viver com Jesus, andar com Jesus, porque Ele é o caminho, e é no caminho que você encontra o caminho e se acha no caminho. Quarta e última coisa que esse texto de Mateus capítulo 2 vai dizer para a gente é que enquanto os magos vieram de longe para adorar, os de perto, inclusive na pessoa de Herodes, perseguiam para matar. Muitas vezes, as pessoas que estão mais longe acabam se tornando mais perto. Podem estar longe na distância, pode estar longe a partir da religião, pode estar longe a partir de tanta coisa, mas, apesar de longe, estão mais perto. E o contrário é uma realidade muito triste. Talvez aqueles que estejam muito perto não estejam tão perto quanto deveriam. Talvez estejam mais longe da verdade, mais longe do conhecimento. Então, muitas vezes, os de longe estão mais perto e os de perto estão mais longe. Por isso que Jesus disse que viriam muitos, inclusive, Jesus vai dizer isso em Mateus, que muitos viriam de longe e se antecederiam os judeus no reino de Deus. Se antecederiam os judeus nesse reino do eterno. Eles estariam sentando à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus chega a dizer que os primeiros serão os derradeiros seriam os primeiros, vice-versa. Por quê? Porque muitas vezes você e eu temos que tomar o cuidado de estarmos tão perto quanto ao tempo que estamos tão longe. E aí, talvez muita gente que a gente pensa que está tão longe, já encontrou a verdade, já encontrou Cristo. É por essa razão que eu quero, nessa reflexão, dizer a você que o verdadeiro significado do Natal não reside nessa convencionalidade de um dia 25 de dezembro, mas é no dia a dia, nessa revelação que acontece de modo assim bem inconvencional, não institucional, ou seja, de uma maneira muito subversiva e marginal, e que muitas vezes a maioria, que seriam aqueles que mais deveriam esperar ter toda a compreensão dessa revelação, são os que não a compreendem. Por isso, deixe que essa revelação seja verdadeira na sua vida, ainda que ela aconteça de modo marginal e subversivo. Deus te abençoe.